Chega mais, é a nossa retrospectiva no ar para você, com os melhores momentos do esporte neste ano de 2024. Fê, bom encerrar um ano ao teu lado, amigo. Um beijo grande, bem-vindo. Prazer é todo meu, Glaucia, e é um prazer também estar com vocês. Esse dia especial é véspera de Natal, então tem muita gente acompanhando a gente em casa, em família. A gente deseja a todos e todas um ótimo Natal com muito esporte para a gente relembrar em 2024. Vamos começar então essa nossa retrospectiva falando das competições continentais e, claro, da grande conquista do Botafogo. Dominou o futebol brasileiro, campeão da Libertadores e temporada. Foi uma grande temporada do Botafogo, que não ficou no quase como o Cruzeiro, que na Sul-Americana chegou à decisão, mas não conseguiu parar o futebol argentino. O Botafogo é tricampeão brasileiro! Se em 2023 vivemos um pesadelo, em 2024 fomos escolhidos para sonhar com Libertadores e Brasileiro. Um sonho que no começo parecia impossível. Fomos mal no campeonato estadual. Perdemos um técnico no começo da temporada. Mas a nossa vida começou a mudar com a chegada de um cara. Não, ainda não é ele. Esse cara é o Fábio Mathias. Desconhecido pela torcida, Fábio entendeu a situação e tomou o coração dos alvinegros. Essa vontade de vencer contagiou não só o grupo, mas a torcida, que viu Júnior Santos classificar o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo está classificado para a fase de grupos da Libertadores da América. Mesmo com essa vontade, algo estava faltando dentro desse sonho. E esse algo atravessou o oceano para fazer o botafoguense continuar acreditando. Arthur Jorge chegou no Botafogo bancando uma ideia. Um time ofensivo. Logo na sua estreia, que loucura! 4 atacantes, a zaga perdida, lateral tomando gol de pelada. Mas ali nascia uma ideia. Depois disso, a coisa andou para o time da Estrela Solitária. De desacreditado na Libertadores, a classificado para as oitavas de final da competição. No Brasileiro, não parávamos de crescer. Lá estava o Botafogo, mais uma vez na liderança. Nas oitavas de final da Libertadores, quem diria? Botafogo do Brasil, Palmeiras do Brasil. Sim, pegamos o Palmeiras. Mas, como eu já disse, o ano passado ficou no passado. Passamos pelo Palmeiras dentro do Allianz Parque e seguimos rumo às quartas de final da Libertadores. Qual botafoguense não acreditou que seria campeão depois do jogo contra o São Paulo? Amigo, abrimos o placar. Lucas Moura perdeu um pênalti. Tomamos um empate no final do segundo tempo e vencemos nos pênaltis. Tudo isso dentro do Morumbi. Classificado à semifinal da Conmebol Libertadores! Depois de 51 anos! Na semifinal, recebemos o Peñarol, pentacampeão da Libertadores. Jogo preso no primeiro tempo. A coisa parecia não andar, até que o Botafogo resolveu voltar para o segundo tempo e acabar com o jogo. 5-0. No jogo de volta no Uruguai, resolvemos dar aquele sustinho no coração do torcedor. Só para saber se os exames estavam em dia. Deu tudo certo. Pela primeira vez na história do Botafogo de Futebol e Regatas, a final da Libertadores nos esperava. No Brasileiro, engatamos 3 empates seguidos.
Perdemos a primeira posição para o Palmeiras. Mas, diferente do que todos pensavam, o mental estava em dia. Para falarem sobre aquilo que possa ser o estado mental do Botafogo. O Botafogo está muitíssimo bem. Mostramos que 2024 seria preto e branco. Demos uma aula de futebol. Vencemos e retomamos a liderança dentro do Allianz Parque. Tinha que ser aqui, cara. Tinha que ser aqui, mano. Tinha que ser aqui, velho. De São Paulo, voamos rumo ao nosso maior sonho, a Terra Prometida. Dominamos Buenos Aires. Por uma semana, o preto e branco tomou conta do azul e branco. 40 mil torcedores do Botafogo morreram na expulsão de Gregori com 40 segundos de jogo. Mas o Botafogo nunca desiste. Nunca! Entram 11, 10, 9, não importa. O que importa é que jogam todos. E foi com Luiz Henrique. Luiz Henrique do Botafogo! Foi com Alex Telles. Respira fundo, Alex Telles para a batida. Telles! Gol! E foi com Júnior Santos. Linda jogada do Júnior Santos. Pega a tentativa. Matheus Martins. Júnior Santos! Que os botafoguenses renasceram dentro das arquibancadas do Monumental. Botafogo faz história! É campeão da Libertadores da América pela primeira vez na sua história! Mas o campeão da América tinha mais uma batalha. No Brasileiro, a ordem era acreditar até o fim. E olha como é o destino. O cara que foi expulso com 40 segundos de jogo em uma final de Libertadores fez o gol do título do Botafogo. E o Botafogo pode vencer! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Gregori! Gregori! Você merece! 2024. 2 títulos em um ano só. Que loucura! Que ano louco! Ano que fui vestido não só por uma, mas por várias camisas alvinegras. Eu fui beijado, fui abraçado, tomei banho de cerveja, me quebraram, mas valeu, tudo valeu. Roteiro de cinema, odisseia grega ou só mesmo o futebol. Nem o torcedor mais cruzeirense consegue explicar o que aconteceu no ano de 2024, marcado por batalhas na busca pela grande conquista. O Cruzeiro começou a escrever sua jornada na Sul-Americana deste ano com o argentino Nicolás Larcamón no comando. O empate sem gols contra a Universidade de Quito, seguido da perda do título mineiro diante de seu principal rival, fez o time buscar um novo técnico. Na segunda rodada, mais um empate, agora com Fernando Seabra. 6 jogos, 3 empates e 12 pontos fizeram o Cruzeiro passar de fase com 1 ponto a mais que o segundo colocado, pronto para enfrentar ninguém mais, ninguém menos que Boca Juniors. 1-0 em La Bombonera, 2-1 em casa. E uma decisão nos pênaltis com quem sabia o que estava fazendo embaixo das traves do Mineirão. Feliz pelo Cruzeiro, feliz pela entrega de todo mundo, pela atmosfera que a torcida fez, mas especialmente por todas as pessoas que estavam no Cruzeiro, quando o Cruzeiro lá atrás não vivia um bom momento, foi rebaixado, teve muitos problemas. Tem muitas pessoas que estão ainda aqui, para essas pessoas da classificação, para essa torcida que esteve junto nos momentos ruins.
ficamos muito satisfeitos com o que esse jogo representou. Ele representou a volta do Cruzeiro. No Paraguai, o Cruzeiro de Fernando Seabra venceu o Libertad por 2-0. Só que no Brasil a substituição foi nos bastidores. Com o jejum de vitórias no Brasileiro, Seabra foi demitido e Fernando Diniz ganhou a chance de fazer história. 1-1 com o Libertad em casa, rumo às semifinais. Um empate no Mineirão e uma vitória fora sobre o Lanús colocaram o Cruzeiro no lugar mais alto de novo, após anos difíceis para o clube e seus torcedores. Olha, é tanta coisa que passa, vontade de chorar, de alegria, de emoção. E só me acha sempre do Cruzeiro nas horas difíceis, né? Tem casos do Cruzeiro, se eu contar aqui, o pessoal acha que é verdade, que é mentira, né? Que faltava comida, que faltava água. Então a gente vem ajudando o Cruzeiro há mais de 20 anos, né? Assunção ficaria celeste, pois o céu era o limite para os azulados finalistas Racing e Cruzeiro. Assim como o cabuloso, os argentinos também sonhavam. Fora de campo, com os mais de 30 mil torcedores no estádio. E dentro, com menos de 2 minutos de jogo. Martirena libertou o grito de gol enquanto a arbitragem via impedimento. Aos 14 minutos, dele de novo valendo. Um golaço para tirar as redes do lugar. E a bola por cobertura! Gol! É do Racing! A bola veio tão forte que acabou desfazendo um pedaço da rede ali na trave. Fez barulho esse gol do Martirena aqui. Maravilha Martínez fez o segundo. O 2-0 para o Racing deixava o cruzeirense preocupado. Caio Jorge diminuiu a diferença depois do intervalo. Gol da esperança. Mas o herói inesperado saiu do banco de reservas adversário. Roger Martínez não vestia a 10 do Racing à toa. Nos acréscimos, terminou com o sonho cruzeirense e fez o torcedor argentino voltar a gritar campeão. Fim de papo em Assunção. 3-1 para o Racing. Ganamos. ¿Qué le dijo el otro Costa del otro Costa? Había que ganar como sea. Se ganó. Si no sufrimos, no somos Racing. O choro de alegria de Infelizmente não conseguimos o título, mas agora a gente tem que entender a camisa que está representando e levar o Cruzeiro novamente a competir nas competências continental e internacional, porque é onde o Cruzeiro merece estar. Só um cartão de visitas de um dos maiores campeões continentais do Brasil. Depois da campanha dos brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana, a gente fala de Flamengo. Fez uma temporada irregular, é verdade, mas terminou o ano com título e com despedida de ídolo. A campanha começou oposta de como terminou, dentro e fora de campo. Dia dos Trabalhadores, 1º de maio, adversário, o Amazonas. Quem esperava um baile rubro-negro contra um rival de menor investimento, viu uma vitória magra, com gol dele, Pedro. No final da partida, vaias da torcida, que já não via a equipe comandada por Tite entregar boas atuações. Na volta, em Manaus, o mesmo cenário. 1-0, gol de Pedro e mais uma atuação magra. O Palmeiras era o adversário. O confronto no Maracanã foi marcante na passagem de Tite, como um dos melhores jogos com ele no comando. 2-0 com atuação forte e imponente. O mesmo não aconteceu na volta. No Allianz Parque, Vitor Reis abriu o placar logo no começo da partida e o Verdão pressionou até o final do jogo. Foram 11 finalizações na meta de Matheus Cunha, mas nada de gol. No agregado, Flamengo 2, Palmeiras desclassificado 1. Quartas de final, um duelo mais tranquilo contra o Bahia. Vitória em Salvador por 1-0 e mais uma vitória pelo mesmo placar no Maracanã. Mas aí tudo mudou.
Se no começo da campanha na Copa do Brasil a pressão no Tite já era grande, com a queda na Libertadores para o Peñarol, além do desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, o ex-comandante da seleção brasileira foi demitido. Chegou à semifinal contra o Corinthians. O primeiro jogo sem Tite. Felipe Luiz estreava no comando do Flamengo. O ex-lateral já começou pressionado, sem o artilheiro Pedro, que tinha se lesionado na seleção, e ainda precisando manter o rubro-negro vivo no maior mata-mata do país. No duelo de ida, Maracanã lotado, estreia com o pé direito, ou melhor, esquerdo, de Alexandro. 1-0 resultado final. Na volta, um jogo daqueles. Neoquímica Arena pulsando. Bruno Henrique foi expulso logo aos 27 do primeiro tempo. O Corinthians pressionou, mas a equipe de Felipe Luiz conseguiu segurar o 0-0 no placar para colocar o Flamengo na terceira final seguida da Copa do Brasil. O adversário, o Atlético Mineiro. O que era vaia virou apoio e Felipe Luiz colocou em prática um futebol dominante, regular. E o que se viu foi uma vitória acachapante, logo no jogo de ida. 3-1, com ele, Gabriel Barbosa sendo o nome da partida, o nome de mais uma decisão. Mas ainda faltava o duelo final. Primeira decisão do estádio do Atlético Mineiro, a Arena MRV. Muita festa, pressão, mas o Flamengo mostrou mais uma vez um futebol de imposição. O Galo pouco assustava, o Flamengo empilhava chances. E quando o Atlético ficou próximo de abrir o placar, Allan Kardec furou. E no contra-ataque, Gonçalo Plata marcou o gol da vitória e do 5º título do Flamengo na Copa do Brasil. Um título que marcou a despedida de Gabriel Barbosa no Flamengo. Um título que confirmou Felipe Luiz no comando do clube. Um título que evitou mais uma temporada sem grandes conquistas do rubro-negro carioca. ...2024 com muitas alegrias e tristezas, afinal de contas a vida é assim, não é mesmo? No futebol vimos o retorno do Santos à Série A do futebol brasileiro e o Atlético Paranaense rebaixado no ano do seu centenário. O que parecia impossível aconteceu. Na última rodada, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Andrés Rueda, você é uma cochonilha. Você é uma praga. Você é o pior presidente da história do Santos. O que você fez não tem reparação. 2023, um ano sem reparação. No ano do sepultamento do maior ídolo do Santos, o time foi rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez na história. 2 feridas que jamais serão cicatrizadas no santista. Mas nada apaga uma história de tanta paixão e glórias. Uma fase de reconstrução. Um objetivo claro: levar o Santos novamente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje nós vamos iniciar uma nova história. Eram 3 anos sem passar sequer para o mata-mata do Campeonato Paulista. Nem o torcedor mais otimista esperava uma campanha tão expressiva no estadual. O torcedor do Peixe lotou os estádios dos rivais. Na primeira fase, líder do Grupo A com 15 pontos de folga à frente do segundo colocado. No mata-mata, quartas de final decidida nos pênaltis contra a Portuguesa. E na semi, vitória por 3-1 para cima do Red Bull Bragantino. 8 anos depois, o Peixe voltou para a final do Paulistão. A gente merece, né? A gente merece isso. Vamos ir lá. É uma guerra, não é? Bora então. Vamos junto, até o final, junto! 1-0 para o Santos no primeiro jogo na Vila Belmiro. Na volta, 2-0 para o Palmeiras no Allianz Parque. E mesmo sem subir ao lugar mais alto do pódio, o Santos mostrou que a reconstrução já tinha começado.
38 batalhas. O futebol não agradava o torcedor, o treinador muito menos. Se vocês quiserem saber sobre isso, procura o Paulo, procura o pessoal lá. Não sabe o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão. E mesmo em meio a polêmicas, o Santos conseguiu se manter sempre na parte de cima da tabela. Na 36ª rodada, o alívio. Todo mundo que fazia parte, que faz parte desse clube, estava sonhando com esse momento de colocar esse clube de volta na Série A. Não vai ter outra oportunidade igual essa. É uma chance só. A chance foi aproveitada, o Santos voltou para a elite do futebol. Em segundo lugar, ninguém lembra. Pra ficar coroado com chave de ouro, a gente tem que ser campeão. E foram. No último jogo do ano na Vila Belmiro, momento histórico. No minuto 10, a volta da eterna camisa do Rei e a virada da faixa, representando o fim dos protestos da torcida e uma página virada na história do clube, que renasce na elite do futebol. Além do Santos Esporte, Ceará e Mirassol carimbaram o passaporte para a elite em 2025. Na Série A, o Atlético Paranaense foi rebaixado no ano do seu centenário. Atlético Goianiense e Criciúma também terminaram no Z4. O Cuiabá acabou na lanterna e irá disputar a 2ª divisão. A gente vai mostrar a invasão de estrelas internacionais no futebol brasileiro. Faz muito tempo que os jogadores estrangeiros são preponderantes no futebol brasileiro. Na edição 2024 do Prêmio ESPN Bola de Prata, por exemplo, 5 fizeram parte da seleção. Gustavo Gomes, Bastos, Bernabé, Garro e Savarino. Isso sem falar no melhor técnico, Arthur Jorge do Botafogo. Na temporada que se encerra, torcedores viram atuações de encher os olhos e ficaram com gostinho de quero mais. Kevin Serna demorou a despontar no Fluminense, mas ajudou a salvar o time do rebaixamento, garantindo as vitórias sobre Cuiabá e Palmeiras. Contratação mais cara da história de um clube nordestino, Luciano Rodrigues não virou titular do Bahia de imediato. A espera foi recompensada com uma reta final artilheira, terminando com 6 gols no Brasileirão. Emprestado pelo Celtic, Alexandre Bernabé só foi estrear na Série A em agosto, mas o impacto no Internacional não poderia ser maior. 3 gols e 5 assistências na arrancada colorada rumo ao G6. Teve quem chegou com a dura missão de substituir Luís Soares. Martin Bright White logo se tornou fundamental para o Grêmio com 8 gols e 2 assistências pelo Brasileirão. No Corinthians, Rodrigo Garro não parecia encontrar o melhor entrosamento com Yuri Alberto, mas a chegada de outro estrangeiro mudou o patamar do ataque. Memphis Depay transformou o timão em um trio ofensivo de respeito, deixando para trás o fantasma do rebaixamento para conquistar uma improvável vaga na Conmebol Libertadores. O holandês marcou 7 gols e ainda deu 4 assistências em 14 jogos. Garro terminou a temporada como o maior garçom do Brasileirão com 10 passes para gol, além de balançar as redes em 10 oportunidades. E o que falar dos estrangeiros do Botafogo? O xerife Alexander Barbosa comandou a defesa. Thiago Almada trouxe magia para a ponta esquerda. E Jefferson Savarino foi o regente do fogão. Resultado? O título do Campeonato Brasileiro após 29 anos de jejum e a conquista inédita da Libertadores. E para 2025, quem serão os próximos estrangeiros a brilharem por aqui?